Para falar sobre os gastos do governo, que liberou uma verba que estava contingenciada no valor de 20 bilhões e 600 milhões de reais e planeja cumprimento da meta fiscal neste ano. Será? Vamos conversar com o Felipe Salto, colunista do UOL, economista-chefe da Warren, está aqui conosco também. Salto, bem-vindo, boa noite. Qual a tua avaliação dessa medida do governo de liberar esses valores que estavam presos? Boa noite, Diego, Sakamoto e Carla e todos que estão nos assistindo. O governo anunciou ontem, o chamado relatório bimestral, que é o principal termômetro para medir a temperatura em relação ao cumprimento desses compromissos que são fixados em lei para o resultado primário, a chamada meta fiscal, que é a receita menos a despesa sem considerar o gasto com juros. No relatório do bimestre anterior, no dia 22 de maio, o governo havia surpreendido a todos positivamente, contingenciando, ou seja, congelando gastos, num valor total de 31,3 bilhões de reais. Foi no mesmo dia que aconteceu toda a confusão do IOF, com aquele decreto que logo de cara precisou contar também com uma revisão, uma mudança no mesmo dia em que foi anunciado, etc, etc. Agora, como o decreto do IOF sobreviveu na quase totalidade do texto original, e o governo também tem conseguido outras receitas, ele decidiu mostrar no relatório de ontem um descontingenciamento. Quer dizer, ele reverteu o corte de gastos que havia sido anunciado com base nessa receita prevista adicional. Está dentro da lei, ele pode fazer isso, etc. Mas o problema é que ele está usando qualquer folga que aparece em termos de receitas, inclusive colocando projeção de receitas de petróleo, que são receitas incertas, para aumentar despesas. Isso é ruim. A projeção de déficit para esse ano se aproxima de 80 bilhões de reais. A meta vai ser cumprida no papel, mas a situação fiscal vai continuar muito ruim. Carla. Felipe, oi, Salto, tudo bem? Boa noite. Sabe que eu queria te perguntar como é que está o horizonte em relação ao tarifaço e a possibilidade de as tarifas serem implementadas dia 1º? E, em contraponto a isso, a gente está vendo aí mobilizações e até o próprio ministro da Fazenda estudando algo que possa ser, digamos, emergencial relacionado a subsídios. E aí tem gente falando, não, dá agora, de forma emergencial, mas aí também tem gente que fala, olha, mas não esqueça do filme do passado, alguns subsídios, e é um grande problema ali na mesa do presidente Lula, que tenta tirar alguns desses subsídios. Como é que vocês estão vendo essa situação e a possível concessão de subsídios para alguns setores? Ela vai ser necessária? Vai piorar a situação das contas? Não é por aí? Como é que você analisa essa situação, caso o tarifaço seja implementado? Vai ter que ter alguma coisa nesse sentido parecido com subsídios ou subsídios mesmo do governo brasileiro? Bom, boa pergunta, Carla, porque boa noite para você também, preciso dizer o seguinte: o governo está sentado à mesa de negociação, ou tentando, pelo menos, por meio do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também o ministro do Desenvolvimento e cuida também da área do comércio exterior, está na pasta dele, e pelo chanceler Mauro Vieira. Eles estão indo bem, estão na direção certa, a meu ver, da reação a esse ataque que nós sofremos, inclusive com motivações explicitamente fora do campo econômico. Agora, daí a imaginar um programa de subsídios nessa altura do campeonato, eu acho um exagero e uma precipitação. Não tem nada que falar de subsídio nesse momento. O que precisa é ver qual vai ser a reação cirúrgica, adequada e tecnicamente embasada em relação aos 50% de tarifa. Nós vamos conseguir reverter pelo menos uma parte disso? Se não for revertido, vamos usar a chamada lei da reciprocidade? Em quais setores? Para todos? Então, é ali que tem que se dar a discussão econômica nesse momento, e não em fabricar mais gastos. E a gente conhece esse filme. Se criar um subsídio agora para esses setores afetados, e são muitos os setores afetados, do agronegócio à fabricação de aviões, aí você não tira nunca mais, E fica uma despesa eterna, ou uma renúncia fiscal, ou uma transferência, ou o que quer que seja, onerando as contas públicas. Então, é precipitado. Você vê que essa é uma frente que pode ser cogitada em algum momento, mas nesse momento tem que centrar fogo nas reações
as tarifas e batalhar nesse campo, não em outros.